Vamos à leitura da lição de hoje. Hoje é dia 17, sexta-feira. Amém. O especialista em causas impossíveis. Amém. Vai curtindo aí essa live. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Deus é bom. Amém. O especialista em causas impossíveis. O profeta respondeu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aleluia. Não sei se você já passou por alguma situação que parecia impossível. A cura de uma doença, a possibilidade de engravidar, a restauração de um casamento, a convenção de alguém por quem você orou durante décadas. Bem, independentemente daquilo que puder ser considerado impossível para os outros, quero lembrar-lhe que nós servimos a um Deus que é especialista justamente em causas impossíveis. Aleluia. Vários os relatos bíblicos de estéreis engravidaram, mortos que ressuscitaram, enfermos que foram curados, cegos que voltaram a ver. A própria Maria, ainda virgem, ouviu a afirmação do anjo, pois nada é impossível para Deus. Aleluia. No texto que serve de base para nossa devocional de hoje, vemos o relato de um agir impossível de Deus para proteger a vida de Eliseu, e para demonstrar o seu poder, ele cega os olhos de todo o exército para o profeta não fosse reconhecido, não apenas demonstrando assim o seu poder mas resolvendo toda uma questão diplomática entre os reinos da Síria e de Israel naquele tempo. Bem, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, não sei se é alguma situação vista como impossível, mas de uma coisa eu tenho certeza: servimos ao Deus do impossível, que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Ore, creia e descanse nele. Aleluia. Glória a Deus. Não se esqueça de que nós servimos a um Deus que é especialista em causas impossíveis. Amém. Aleluia. Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Vai curtindo essa live, amém, meu irmão? Vamos à leitura agora de Lucas capítulo 7 ao 9. Amém. Lucas capítulo 7. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas esta live. Amém. Deus abençoe. Lucas 7 vai dizer assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, e rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogou-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião um amigo, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de ti que entre debaixo do meu telhado.
e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será salvo. Aleluia. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo isto a ele, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltou-se e disse à multidão: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Regina, Deus abençoe. Aleluia. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que o levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não choreis. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. E entregou a sua mãe. E de todos os que apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-lhes a Jesus, dizendo: és tu aquele que havias de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram juntos dele, disseram: João Batista enviou-se a nós para te perguntar: aquele que há de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos enfermos e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então, disse-lhes: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvindo, que os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciam o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas. Eis que os que andam com preciosas vestiduras e uma delícias estão nos passos reais, mas que saístes a ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele que está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o meu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Aleluia. E todo o povo que ouviu os publicanos tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizado por ele. Aleluia. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocai-mo-vos flautas, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizes: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aleluia. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungento,
e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com ungento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é a qual é a mulher que lhe toca, pois é pecadora. Mas quando você toca em Jesus com o seu pecado, você é limpo. Amém? Você é purificado, você é limpo. Jesus te limpa de todo pecado, de toda imundícia, de todo pecado que você tem ali. Quando Jesus te toca, quando você toca em Jesus, você é curado. Amém? E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te, e dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um deitava-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse-lhes: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltou-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e enxugou-os com seus cabelos de sua cabeça. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Aleluia. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com ungento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aleluia. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia, glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, essa palavra. Amém. Aleluia. Vamos ao capítulo 8 de Lucas. Amém. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitos outros que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo a todos as cidades com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, assento por um. Dizendo elas, pois, estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogavam, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E os que estando junto no caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes no coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estas são os que ouvindo a palavra e receberam com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviavam. E ao que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas
e deleitos da vida, e não dão fruto com perfeição. Aleluia. E aqui caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, e cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se há vir a luz. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Aleluia. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Aleluia. Mas respondeu ele e disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que me ouvem e a palavra de Deus e a executam. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, esta palavra, amém? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e encheu-se de água. Estando em perigo, e chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Aleluia. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Aleluia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo já estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Meu Deus. Aleluia. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo? Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe que não o mandasse para abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entrando nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de que havia saído os demônios vestido, e em seu juízo assentados aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aqueles endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor, que lhe rogou que se retirasse dele, porque estava possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Aleluia. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta qual grandes coisas te fez Deus. E ele se foi apregoando por toda a cidade qual grandes coisas Jesus lhe tinha feito.
Aleluia. E aconteceu que quando voltou Jesus à multidão e recebeu, porque todos os que estavam esperando, e eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que lhe tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Aleluia. Vai sair um vídeo hoje da mulher do fluxo de sangue. Na verdade, lá no IT já saiu. Se você quiser ir lá, amém. Felipe, Deus abençoe, obrigado por curtir. E disse Jesus: quem é o que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam, impressionando-lhe, disse-lhes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conhece-me que de mim saiu o poder. Aleluia. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, e declarou-lhe diante dele e todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como sarara. Aleluia. E ele lhe disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temais, crê somente, e serás salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Simão, e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-se todos afora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Aleluia. Aleluia. Vamos ao capítulo 9 de Lucas. Amém. Vai curtindo aí essa live, meu irmão. Vou compartilhar aqui. Os seus 12 discípulos deu-lhe autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-lhe a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Aleluia. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvidas, porque diziam uns que João ressuscitara entre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse-lhes Herodes: João, eu degolei. Quem é, pois, este homem que ouço dizer-lhes tais coisas? Procurava vê-lo. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. Aleluia. E, sabendo a multidão, o seguiu, e eles o recebeu, e falando-lhe do reino de Deus, o sarava e os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disse-lhes: despede a multidão, para que indo os lugares e as aldeias em redor se agasalhem e achem o comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele disse-lhes: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvos de nós próprios fomos comprar comida para todo este povo. Aleluia. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então os seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram. Fazei-os assentar todos.
E tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para os céus, abençoou e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram os que sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondeu eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros dizem os antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, e disse: O Cristo, Filho de Deus. E admoestou-os, mandou que a ninguém referissem isto, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões, e pelos principais sacerdotes, e os escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Aleluia. Glória a Deus. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem a granjear o mundo todo, e perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier da sua glória, e do Pai, e dos santos anjos. E em verdade eu vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Aleluia. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceu com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Aleluia. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nos estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho. E ele ouviu. Aleluia. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles, calando-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinha visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo ele no monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Aleluia. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e o só largo depois que o está quebrantado. E rogou-lhe os seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhe era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si, e disse: Qualquer que receber este menino em meu nome, receberá a mim, e qualquer que de mim receberá
Qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor, este mesmo será grande. Aleluia. E respondeu João e disse: Mestre, vimos do teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltou-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aleluia. E aconteceu que, indo eles pelo meio caminho, lhe disse um Senhor: seguiu-te onde quer que fostes. Aleluia. E disse-lhes Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bom dia, meu amor. E disse a outro: e segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixai os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aleluia. Disse também outro Senhor: que eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 9. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. E aí, meu amor, como é que tá aí esse trabalho? Tá bem? Vamos à leitura de Provérbios capítulo 17. Amém. Provérbio 17 vai dizer assim a palavra do Senhor: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insultos ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa. Aleluia. Para onde quer que vá, se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. A repreensão penetra mais profundamente do prudente do que 100 açoites no tolo. Aleluia. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Encontre-se o homem com a sua ursa roubada dos filhos, mas não um louco com a sua estutícia. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal de sua casa. Como o saltar das águas é início de contenda, assim antes que seja envolvido, afaste-se da questão. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto como o outro, são abomináveis no Senhor. De que servirá o preço da mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento comprometer-se, ficando porfiador na presença do seu amigo. O que ama a transgressão ama a contenda. O que exalta a sua porta busca a ruína. Aleluia. O perverso de coração jamais achará o bem,
e o que tem a língua dobre venha a cair do mal. O que gera o tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter-se às veredas da justiça. No rosto do entendido se vê sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Aleluia. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para aquele que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir aos príncipes por iniquidade. O que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à leitura agora do Salmo 91. Salmo 91. Nunca mais eu li esse salmo. Fazer a leitura agora. Amém. Salmo 91. Salmo 91. Amém. Glória a Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broqueu. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei em longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Vou estar orando para encerrar essa live. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus. Perdoa, Pai, as minhas falhas, os meus pecados. Senhor, abençoa cada pessoa que viu esta live, Pai. Cada pessoa que vai ver esta live, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Abençoa, Senhor, a vida delas. Senhor, abençoa a família dela, Pai, aqui representada por cada um que acessou essa live, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esse aplicativo, Pai. Que esses vídeos que venham ser postados, Pai, em cada aplicativo, venham se multiplicar cada milhões e milhões de visualizações, Pai, para alcançar vidas, para salvar vidas, Pai, em nome de Jesus. Esse é o real propósito dessas lives, dos vídeos, Pai, salvar a vidas, Pai, de milhões e milhões de pessoas, Pai, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, como instrumentos, Pai, nas Tuas mãos, para salvar, alcançar vidas, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, por tudo. Obrigado, Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo